Bom, eu gostaria imensamente que o relator tivesse aqui presente e também o presidente da comissão, José Priante, não desmerecendo Vossa Excelência, Coronel Armando Mas. Obviamente que nós temos uma preocupação muito grande no convencimento, em especial do presidente e do relator. Mas, em todo caso, espero que eles ouçam depois, ou a assessoria aqui presente, passe para eles o que eu vou estar falando aqui. Primeiramente, fica até como uma lição para nós, policiais militares, bombeiros militares, aprender um pouquinho com o pessoal das Forças Armadas em termos de articulação política. Essa é a primeira audiência específica da Polícia Militar e a gente vê uma sessão esvaziada. E quando teve as outras audiências públicas para ouvir os integrantes das Forças Armadas, o prestígio dessa sala era pequeno, até a sala para caber tantos integrantes para vir ouvir os palestrantes. Então não é nem justo que os nossos palestrantes, aproveito e dar os parabéns aqui, começando pelo Cláudio Coelho, representante da ANERB, depois foi o Helder Martins, pela ANASPRA, e o Coronel Marlon, pela FENEME, que fez uma brilhante exposição, apresentando inclusive dados numéricos, algo para inovar os nossos argumentos nessa comissão. Eu fico um pouco preocupado com a questão do adiamento, novamente, da votação da PEC 06 lá pelo Senado. Sei que há e paira uma dúvida, não só no relator, mas dos demais integrantes dessa comissão, quanto à questão da constitucionalidade de integrar as polícias militares, bombeiros militares neste relatório, e a votação da PEC 06 colocaria por terra qualquer dúvida, porque lá está já definido, que compete à União a questão da inatividade de pensões dos policiais militares e bombeiros militares. Então eu fico preocupado com esse adiamento lá no Senado da PEC 06 e com a pressa de se votar aqui este relatório já na próxima semana, dia 18. Confesso que eu não estou muito contente com essa decisão. Espero não ter que estar utilizando meu kit obstrução aqui para a gente começar a obstruir a votação do relatório até que se vote a PEC 06 lá. Então, o relator não está aqui presente, mas a assessoria dele que estiver aqui, já passe a nossa preocupação também para o presidente, para que não votemos esse relatório antes de votar a PEC 06. Aguardamos tanto tempo para votar a PEC 06 aqui, que é a reforma da Previdência dos Militares, por que essa pressa toda para votar, dos civis, por que essa pressa toda para votar a questão da proteção social dos militares? Podemos aguardar, sim, mais uma semana ou 2 semanas, até que vote a PEC 06, para que a gente tenha mais segurança jurídica para votar esse relatório. Então, eu vou conversar com o Zé Priante e com o relator, para que nós não tenhamos que utilizar o kit de obstrução aqui, para não deixar votar nada nessa comissão, enquanto não se votar lá. Eu não me sinto seguro para votar esse relatório, enquanto não votar a PEC 06 lá. Confesso que, conversando com os parlamentares aqui, ainda paira muita dúvida se vai ser incluído no relatório essa proteção social estendida aos policiais militares e bombeiros militares. Então, não custa nada nós adiarmos 1 ou 2 semanas aqui esta comissão, até que se vote lá no Senado essa PEC 06, que já está demorando demais, e estranhamente, espero que não seja nada deliberado, de votar aqui até o dia 18 e depois votar a PEC 06 lá. Não tem cabimento um negócio desse, não quero acreditar numa conspiração dessa. Mas, por via das dúvidas, nós só vamos votar esse relatório aqui após aprovada a PEC 06 lá, para dar uma segurança maior. Nós já temos aqui, e até foi muito bem explanado, a questão da definição do caráter militar, dos policiais militares e bombeiros militares. Não há dúvida nenhuma quanto a isso. Já cansamos de falar que se não for dar, então, para nós as mesmas prerrogativas de militares, então que dê pelo menos os mesmos direitos dos civis, que a gente sempre costuma falar, começando pela greve, pelo sindicato e pelos direitos políticos, que o resto a gente resolve lá por baixo. Mas então não podemos, em hipótese alguma, ficar no limbo. Então já há um consenso aqui, do próprio relator, já reconheceu isso aqui publicamente até hoje, do próprio presidente também dessa comissão, dos integrantes das Forças Armadas, reconheceram que nós, os bombeiros militares, policiais militares, têm sim o caráter militar. Então nós já temos esse consenso em torno disso aí. Hoje corroborado com a questão da economia, que realmente começa a se colocar que é uma pressão dos governadores, que isso aí vai gerar um custo para os estados, que precisa gerar uma economia, que a questão da reforma da Previdência é uma questão econômica, é uma pauta econômica, dito pelo próprio relator, que a preocupação realmente é essa pauta econômica, então não há mais nem o que se falar em termos de economia, que
incluindo os policiais militares, bombeiros militares, a economia será muito maior para os estados e para a União. E, por fim, o que faltava era a questão da gente demonstrar a constitucionalidade da inclusão dos policiais militares e bombeiros militares, que está mais do que clara. Mas, infelizmente, entendo perfeitamente a ausência do relator no início dos trabalhos e agora, durante a sessão de debates com os parlamentares. Mas não dá para justificar, ou, pelo menos, a gente aceitar que ele, como relator, e o presidente José Priante, ouçam os parlamentares. Porque já foi os parlamentares representantes das polícias militares e bombeiros militares. Porque já foi ouvido, e eles ouviram atentamente, nós acompanhamos, tudo o que os representantes das Forças Armadas vieram falar, obviamente, com todos os seus direitos, é lícito, e nós apoiamos, né, vender o seu peixe aqui, de falar da necessidade e do porquê da inclusão deles. Agora, na hora que chega a nossa vez, que nós estamos pleiteando, toda a audiência aqui a gente fala, ó, precisa ter policiais militares, precisa ter policiais militares. Na hora que tem o pessoal não está aqui para ouvir, como é que a gente faz? Então, realmente fica difícil. Hoje a gente poderia ter votado os requerimentos. Não votou, começou a ordem do dia. Perdemos aqui os requerimentos, inclusive um de minha autoria, que eu quero incluir mais 8 policiais militares. Só temos mais 2 audiências públicas. Mais 2, praticamente, se a mesa puder confirmar isso. Mais 2 audiências só? Uma de debate e mais uma? Então, e para ver, e a maioria dos integrantes, novamente, integrantes das Forças Armadas. Então, no mínimo, a gente tem que aprovar, na verdade, já foi feito um acordo verbal na primeira audiência, para que todas as audiências públicas tenham integrantes das polícias militares e bombeiros militares para estar falando. Eu lamento muito, né, a gente não ter tido a oportunidade de qualquer um dos palestrantes que explanaram aqui hoje, não estarem presentes nas outras audiências. Com o comandante do Exército, com o comandante da Marinha, com o comandante da Aeronáutica, com o ministro da Defesa, né, com o relator presente, com o presidente da comissão presente, com a maioria dos membros, deputados federais presentes. Então, para nós, a gente fica uma dificuldade. Na hora que a gente precisa argumentar, de demonstrar que é constitucional, sim, nós estarmos nesta PL 1645, os principais atores estarem ausentes. E a gente está falando aqui, esperando que eles possam estar ouvindo isso no podcast ou num vídeo, ou que a assessoria anote e repasse para eles depois. Mas, obviamente, que nós queríamos estar falando olho no olho, para os demais membros, para os demais integrantes. E não da forma como nós estamos fazendo nossa audiência hoje. Uma audiência esvaziada de integrantes, né, com 80% do tempo sem a presença do relator e 100% do tempo sem a presença do presidente. Não estou criticando, eles têm seus motivos. Mas o que nós não podemos é ser prejudicados na questão das argumentações. Porque eles que precisam entender isso aí. E volto a falar, né, e eu espero que os demais parlamentares dessa comissão, que apoiam as polícias militares e bombeiros militares, concordem comigo de não deixar votar aqui, enquanto não votar a PEC 06 lá. Né, porque se paira essa dúvida sobre a questão da constitucionalidade, e nós sabemos que votando a PEC 06 acaba com qualquer dúvida sobre isso para a inclusão das polícias militares e bombeiros militares, a gente não pode admitir essa pressa toda em votar já na semana que vem, dia 18. Isso aqui sem ter votado a PEC 06, que eu dava como certo que seria votado agora no Senado. E no fim foi adiado mais uma vez. Mas por que foi adiado? Sem justificativa. Peço só mais um minuto, assim como foi dado para os demais também, presidente. Não houve justificativa de protelar a votação da PEC 06, se já está acordado, já tem consenso, por que não vota logo isso aí? Então o mínimo e prudente que essa comissão faz, e que o relator faz, é que aguarde lá. Porque se é um item tão importante, com o artigo 22, 21, que trata da questão da inatividade, das pensões, dos policiais militares, por que não esperar lá para ver se vão modificar alguma coisa para depois apresentar o relatório? Não estou entendendo essa pressa. Não estou entendendo, não estou gostando nem um pouco. Então, é bom que o presidente, a gente senta depois para dialogar, para que não se vote esse relatório, e nós só temos mais 2 sessões pelo cronograma, porque o pessoal quer votar até o dia 18, impreterivelmente, mas por que essa pressa toda? Ainda mais sem votar a PEC 06. Se tivesse votado lá já, tudo bem. Então não dá para admitir isso aí, então nós esperamos depois estar conversando na presença do presidente José Priante e do relator Vinícius Carvalho, para que a gente só vote esse relatório após a votação da PEC 06, para nós termos mais argumentos para a inclusão das polícias militares e bombeiros militares. Obrigado, presidente. Senhores, eu vou ter que votar, vou ter que passar a presidência ao deputado mais antigo, mas eu queria dizer também que existe um cronograma e eu quero defender aqui o relator e o presidente ausentes. Eu, como vice-presidente, não posso deixar o discurso atacar